Bom, nesse momento, o presidente Lula e o presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez, estão reunidos. Agora há pouco assinaram uma série de memorandos, documentos, e um dos memorandos indica um entendimento na área da educação superior, com a intenção de aprimorar o intercâmbio, reconhecimento de estudos de ambos os países, convênio na área de seguridade social, tratado de cooperação na área do trabalho para ampliar a produtividade das empresas. E esses documentos foram assinados pelos ministros de cada uma das pastas, ministros presentes também na Espanha, assinando esses documentos. A gente ouve um trecho aqui no Jornal da Manhã, fala de Pedro Sánchez, o presidente do governo da Espanha. O maior número de institutos Cervantes del mundo. España está siguiendo con gran atención las iniciativas para reimplantar la enseñanza obligatoria del español en las escuelas brasileñas. E também, logicamente, mais allá das Ele falando de apoio da Espanha para ações que o governo federal aqui no Brasil pretende adotar em relação a escolas. E nessa relação, o que queremos ambos países é reforçá-la e estrecharla. E por ello, a verdade é que celebramos. A relação entre os dois países deve ser estreitada e esse é o empenho que a Espanha está dando nesse momento, com a assinatura desses documentos nesse momento em Madrid. Uma cumbre importante que se va a tratar muchos temas, sobre todo la relación estratégica entre ambas regiones, y se trata, sin duda alguna, de un encuentro en el que Brasil, como país más extenso de la comunidad iberoamericana, tiene un papel clave que jugar. Falando que o Brasil tem um papel muito importante na América Latina, já que é o país mais extenso, principalmente. Del Consejo de la Unión Europea. Y esta coincidencia de ambas presidencias creo que supone una extraordinaria oportunidad para tratar de materializar nuestro acercamiento en progresos concretos en la Unión Europea-Mercosur. España, como saben, mantiene una apuesta firme para avanzar en la ratificación de este importante acuerdo comercial y es por eso que damos la bienvenida al apoyo del presidente Lula. Ele falando também que é uma importante oportunidade para o Brasil, e não só o Brasil, mas também os países da América Latina, principalmente a América do Sul, estreitarem relações com a União Europeia, nesse momento em que há discussão em relação ao Mercosul com os tratados e os acordos com a União Europeia. Em instantes, o presidente Lula fará um discurso, a gente transmite aqui durante o Jornal da Manhã, e a gente chama agora os nossos comentaristas, a Amanda Klein e o Cristiano Beraldo. Bem-vindo a todos. A gente fala também sobre a viagem de Lula. Se vocês quiserem falar também sobre essa discussão sobre o salário mínimo que o Luiz Arthur Nogueira falava agora há pouco em relação aos recursos. Amanda Klein, bem-vinda. Oi, Thiago, bom dia a você, Beraldo, da Adriana não, desculpa, hoje é a Paula, estou tão acostumada a falar Adriana, sai automaticamente. E também a quem assiste, acompanha a Jovem Pan pelo rádio, TV e as plataformas. Olha, essa viagem do Lula à Espanha e a Portugal, a Península Ibérica tem se revelado importante por diversos motivos em muitas frentes. Primeiro, porque é a primeira viagem à Europa, ele foi bem recebido nos dois países, né? Embora tenha havido alguns protestos ontem de um grupo mais extremado, a extrema-direita, identificado com Jair Bolsonaro, mas ele conseguiu estabelecer, definir acordos bilaterais, foi homenageado uma homenagem importante ontem feita no Congresso Português para comemorar a Revolução dos Cravos, que é a redemocratização de Portugal. Ontem foi comemorada essa data, no dia 25 de abril, a redemocratização em 1974, após um longo período de ditadura militar do governo de Antônio Salazar. E ele consegue agora, na Espanha, assinar esses acordos bilaterais, e a Espanha é importante por quê? Porque é o segundo maior investidor estrangeiro no Brasil, só perde para os Estados Unidos, são 63 bilhões de dólares, principalmente nos setores financeiro e de comunicação, nem vou falar o nome das marcas, mas é fácil para todo mundo lembrar de um grande banco, de uma grande operadora telefônica que atuam no Brasil e são de origem espanhola. E o Lula também tenta negociar, ou pelo menos dar o pontapé inicial, e ontem ele falou que ainda pretende resolver este ano, fazer importantes avanços para concluir as negociações sobre o acordo União Europeia e Mercosul. Isso seria ajustar alguns pontos, porque há reclamações dos dois lados, mas tentar avançar nesse acordo. Isso seria um golaço se o Lula conseguir cumprir até esse ano, pelo menos durante essa primeira metade de seu mandato. E foi importante também para o Lula se reposicionar internacionalmente sobre o seu discurso da guerra Rússia-Ucrânia. E nesse sentido, ele fez várias intervenções, tanto em Portugal quanto na Espanha, falando para um público europeu, ou seja, reconhecendo que houve a violação da integridade territorial e que há um país culpado, responsável por isso,
naturalmente, a Rússia, que invadiu a Ucrânia. Então, ele se reposicionou nesse tabuleiro, nesse xadrez internacional. Falou que respeita a soberania dos povos, os compromissos da Carta da ONU. Essa é a melhor tradição diplomática brasileira e são esses trâmites, essas diretrizes que o Brasil e o chefe de governo, chefe de Estado, têm que seguir. Então, foi importante Lula reposicionar o Brasil e amenizar as críticas que foram duras na seara internacional, tanto partindo da Europa e dos Estados Unidos, à postura brasileira. Eu acho que, por todos esses motivos, foi uma viagem fundamental. Olha, antes de passar para o Beraldo, a gente já tem informação, o presidente Lula começa a falar nesse momento, daqui a pouco, Beraldo, você comenta, a gente discute a fala do presidente Lula. Acompanhe. Alguém começar, que todo mundo consegue aplaudir. Então, vocês, por favor, batam palmas. A coisa é a seguinte. Falar da Espanha, para mim, é muito fácil, porque eu tenho uma relação com a Espanha muito forte, desde o tempo de dirigente sindical. Aqui eu construí uma amizade excepcional com as duas centrais sindicais importantes aqui, a Comissão de Obreiras e a UGT. Aqui eu pude construir amizade com Felipe González em 82, quando eu era apenas o fundador de um partido. Eu vim aqui, o Felipe González me atendeu, a mim e o Marco Aurélio, tivemos uma longa conversa e daí nasceu uma grande relação política. Aqui eu sempre fui tratado com muito respeito, não só por Felipe González, eu fui tratado com muito respeito. E quando eu digo eu, não é eu pessoalmente, é o Brasil. Nós tivemos uma belíssima relação com o Aznar e tivemos uma belíssima relação com o Zapatero. O Zapatero até, mais do que relação, é porque nós nos considerávamos irmãos políticos e a relação foi muito. E eu sou muito agradecido ao presidente Pedro Sanches, porque quando eu nem era candidato ainda, eu tinha acabado de sair da prisão. Todo mundo acompanhou essa história e o Pedro Sanches me recebeu aqui no Palácio para conversarmos, então eu sou eternamente grato. Sou grato pelo tratamento que vocês deram a minha esposa e a minha delegação e sou grato pelos acordos que os nossos ministros acabaram de firmar agora. Eu tenho dito que o Brasil voltou. O Brasil voltou porque eu acho que nós estávamos com saudade do mundo e o mundo estava com saudade do Brasil. O Brasil ficou praticamente 6 anos isolado dos demais países. A gente não tinha relação com a América do Sul, não tinha relação com a Europa, não tinha relação com a Ásia e não tinha relação com a África. Aliás, eu aprendi na minha vida política que para um país ter relação com a África, o presidente daquele país não pode pensar apenas com a cabeça. Ele tem que ter um pouco de coração. Porque normalmente a gente olha para a África e sente de que a África só é pobreza. A gente não consegue entender que aquele continente já foi totalmente livre. Aquele continente já foi autossuficiente do alimento que eles comiam. Eles já foram autossuficientes em tudo que eles precisavam. Na verdade, a colonização é que deixou eles dependentes. Por isso que quando nós tivemos a primeira reunião do G20, eu disse que se o mundo desenvolvido estava com problema de consumidores, era importante que a gente utilizasse um pouco do dinheiro para ajudar no desenvolvimento da África, até para que a gente pudesse fazer com que surgissem novos consumidores para os produtos produzidos nos países ricos. Ao invés da gente fazer isso, o que aconteceu é que a gente colocou o protecionismo outra vez em funcionamento e cada país se trancou dentro de si e a gente não conseguiu fazer avançar. Praticamente muita coisa não avançou. E eu estou aqui na Espanha hoje para dizer ao presidente Pedro Sanches que o Brasil está totalmente
somente de volta ao cenário político internacional. Eu não sei se eu poderei visitar todos os países que eu já visitei em 8 anos, mas eu quero visitar todos os países que for possível visitar. Eu já estive nos Estados Unidos, já estive na Argentina, já estive no Uruguai, já estive na China, e conversei com o chanceler Olavo Scholz, conversei com Macron por telefone. Pretendo visitar a África, pretendo ir à Bélgica discutir a questão do COCELAC, pretendo ir à África do Sul na reunião dos BRICS, pretendo participar do G20 e pretendo visitar outros países, porque eu acho que a relação política ela é feita presencialmente e pessoalmente. Aí a fala do presidente Lula, nesse momento no encontro com o presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez, 7h20. Você imaginar que é capaz de fazer política apenas via computador. A política, para ser feita, ela tem que ser feita pessoalmente. Você tem que apertar a mão da pessoa, você tem que abraçar a pessoa, você tem que olhar no olho da pessoa. Porque isso é um ser humano. O ser humano é 90% química. E se você não provocar essa reação química nas pessoas, você tem pouca chance de fazer uma boa relação. Foi assim que eu aprendi a fazer política e assim eu voltei a presidir o Brasil depois de um período muito ruim que aconteceu no Brasil. Bem, nós conversamos sobre a retomada do diálogo e da cooperação. O Brasil certamente tem uma dívida de gratidão com a Espanha, porque a Espanha é o segundo parceiro do Brasil, o segundo país investidor que mais investe no Brasil. Mais de 1.000 empresas espanholas estão no Brasil, aproximadamente 15 milhões de espanhóis ou descendentes de espanhóis estão no Brasil. O meu time de futebol, o Corinthians, foi fundado por espanhóis. Portanto, eu tenho muito a ver com a Espanha, porque até o meu time foi fundado por espanhóis. E a minha vinda aqui é para dizer para a Espanha, o Brasil está de volta. A gente vai recuperar o que nós já tínhamos construído. A gente vai voltar a investir muito na educação. A gente vai investir no ensino fundamental, a gente vai insistir na escola de tempo integral, a gente vai investir nas universidades, a gente vai investir em pesquisa, a gente vai cuidar da questão do clima com responsabilidade. Nós assumimos o compromisso de não, de até 2030, chegar a desmatamento zero na Amazônia. Nós não queremos transformar a Amazônia num santuário da humanidade. O que nós queremos é transformar aquele território que é soberano do Brasil, num centro de pesquisa para que os pesquisadores do mundo inteiro possam participar de pesquisar a riqueza da nossa biodiversidade e ver se da riqueza da biodiversidade a gente pode extrair produtos para a indústria de fármacos, para a indústria de cosméticos, para gerar emprego para 25 milhões de pessoas que moram lá. Porque aquelas pessoas querem ter direito às coisas, aquelas pessoas querem ter carro, aquelas pessoas querem ter geladeira, aquelas pessoas querem ter televisão, aquelas pessoas querem passear. Nós não podemos passar a ideia que preservar a Amazônia é segregar aquelas pessoas no mundo inóspito. Não. Nós queremos que eles tenham acesso... Agora são 7h23 aqui na Jovem Pan. Estamos acompanhando a fala do presidente Lula, que está na Espanha, ao lado do presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez. O presidente Lula falando nesse momento sobre as questões da Amazônia e voltou a falar em desmatamento zero na Amazônia como uma das metas. Acompanhe. Que não é pequena. Nós chegamos quase a 300 milhões de toneladas de grãos. A gente pode dobrar sem precisar desmatar a Amazônia, sem precisar mexer no Pantanal, sem precisar mexer na Caatinga, sem precisar mexer na Mata Atlântica. A gente pode dobrar a produção apenas recuperando as terras degradadas que estão, hoje inutilizadas no Brasil. Você pode recuperar essa terra
e voltar a produzir o que você quiser. Vocês sabem que o Brasil é o maior produtor de proteína animal do planeta. Nós temos aproximadamente 223 milhões de cabeças de gado. Mesmo assim, nós temos 33 milhões de pessoas passando fome. Fome que nós tínhamos terminado em 2012. Em 2012, a ONU reconheceu que no Brasil não existia mais fome. Tudo aquilo que a gente construiu em 13 anos, a extrema-direita destruiu em apenas 4 anos. E nós agora estamos a construir. Só para ter ideia, presidente, nós tínhamos o maior programa de casa popular da história do Brasil. Muitas casas que estavam quase prontas foi simplesmente paralisada. Nós temos 14 mil obras paralisadas no Brasil. Só na educação nós temos 4 mil obras paralisadas. Simplesmente não fizeram nada. Só para vocês terem ideia, este ano, no setor de transporte, nós vamos investir mais do que o nosso ex-governo investiu em 4 anos. Porque nós estamos com uma obsessão. É preciso fazer a economia crescer, porque somente a economia crescendo é que você pode gerar emprego, somente gerar emprego é que você pode distribuir renda, e somente distribuindo renda é que a gente vai acabar com a fome no nosso país. As políticas de compensação, como o Bolsa Família, a gente não quer que seja para sempre. A gente quer que o povo arrume emprego, trabalhe e depois que começar a receber salário, a própria pessoa entrega o seu cartão. Então nós queremos mostrar ao mundo outra vez que é possível acabar com a fome. A fome não é um fenômeno da natureza. A fome é um fenômeno da falta de responsabilidade dos governantes do planeta Terra. Todos os países poderão acabar com a fome se todos os países colocarem o pobre dentro do pressuposto, dentro do orçamento. Acontece que muitas vezes o pobre é esquecido. Você coloca a diplomacia, você coloca todas as pessoas organizadas da sociedade estão dentro do orçamento. Quem é que não está dentro do orçamento? As pessoas não organizadas. Quem são as pessoas não organizadas? São as pessoas mais pobres de cada país. Então, para nós é um compromisso de fé voltar a acabar com a fome no Brasil. Para nós é um compromisso de fé investir na educação, porque não existe, e eu tenho muito orgulho, Pedro Sanches, de ser o único presidente do Brasil que não tem o diploma universitário. O único da história do Brasil. E sou o presidente que mais fiz universidade na história do Brasil, que mais fiz escolas técnicas na história do Brasil. Porque mesmo não tendo o diploma universitário, e não precisa ter para compreender as coisas que são óbvias, não tem modelo de nenhum país que conseguiu se desenvolver, que conseguiu crescer, sem antes investir na educação. Não existe. Eu, quando vejo alguns países preocupados com o crescimento da China, eu fico me perguntando se a gente está lembrado do discurso que era feito nos anos 80, depois do famoso consenso de Washington, depois que se criou a ideia que o mundo não teria mais problema se fosse globalizada. Você toda lembra, mesmo as ministras mais jovens lembram de um discurso feito há 43 anos atrás. A globalização era a saída para a humanidade. E por conta disso, todas as mega empresas americanas foram investir na China. Para desenvolver a China, não. Para utilizar a mão de obra barata que a China oferecia naquele instante. O que aconteceu com os chineses?
Os chineses souberam tirar proveito do investimento. Não sei qual foi o milagre que eles fizeram, mas o dado concreto é que quando Trump foi candidato e, como Deus começou a dizer que era preciso tirar as empresas da China para as empresas voltar para os Estados Unidos, já era tarde. A China já é a segunda economia mundial e possivelmente no próximo ano ou no outro seja a primeira economia do mundo. Com uma diferença: faz muitos anos que a China não faz guerra. Isso é uma demonstração de que somente com muita paz é possível você aproveitar o dinheiro produzido pelo povo para poder gerar emprego e bem-estar social. Por isso, eu sou incomodado com a guerra que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia. Ninguém pode ter dúvida de que nós, brasileiros, condenamos a violação territorial que a Rússia fez contra a Ucrânia. O erro aconteceu, a guerra começou. Agora não adianta ficar dizendo quem está certo ou quem está errado. Agora o que precisa é fazer a guerra parar. Porque você só vai discutir um acerto de contas quando pararem de dar tiros. É assim nessa guerra e foi assim em todas as outras guerras. E nós vivemos um mundo, presidente, muito esquisito. Nós vivemos um mundo em que o Conselho de Segurança da ONU, os membros permanentes, todos eles são os maiores produtores de armas do mundo, são os maiores vendedores de armas do mundo e são os maiores participantes de guerra do mundo. Então eu fico me perguntando se não cabe a nós, outros países que não somos membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, fazer uma mudança na ONU. Colocar mais países. Por que a Espanha não está? Por que o Brasil não está? Por que o Japão não está? Por que a Alemanha não está? Por que a Índia não está? Por que a Nigéria não está? Por que o Egito não está? Por que a África do Sul não está? Quem é que determina os vencedores da Segunda Guerra Mundial? Mas isso já faz muitos anos. A geografia do mundo mudou. A geopolítica mudou. A economia mudou. Então nós precisamos construir um novo mecanismo internacional que possa fazer coisas diferentes. Veja que a ONU era tão forte que em 1948 ela conseguiu criar o Estado de Israel. Em 2023 ela não consegue criar o Estado palestino. Só para a gente medir o que aconteceu nesses anos todos. Quando os Estados Unidos invadiu o Iraque, não houve discussão no Conselho de Segurança. Quando a França e a Inglaterra invadiram a Líbia, não houve discussão no Conselho de Segurança. E agora a Rússia, que é membro também do Conselho, membro fixo, também não discutiu. Ora, se os membros que têm a responsabilidade de dirigir, sabe, a paz mundial não pedem licença, por que os outros têm que obedecer? Então eu acho que está na hora da gente começar a mudar as coisas. E está na hora da gente criar um tal de G20 da paz, que deveria ser a ONU. Quando aconteceu a crise de 2008, na quebra do Lehman Brothers, imediatamente se criou o G20. E naquele G20 a gente tomou decisões importantes que não foram cumpridas até hoje. A mudança no FMI, a participação de outros países. Isso não aconteceu. Agora, nós tivemos a pandemia. Os estados, efetivamente, foram os estados que conseguiram salvar a humanidade. Porque se os estados não colocam dinheiro, o sistema não estava muito preparado para isso. Então, é preciso que a gente tenha consciência. Sabe? O nosso país, por exemplo, negou as decisões da OMC. Não acreditou. Eu acho que não teve no mundo um presidente negacionista como teve o presidente do Brasil, que, na minha opinião, é responsável, pelo menos, por metade das 700 mil pessoas que morreram. Porque se ele tivesse comprado a vacina no tempo hábil e se não tivesse vendido a ideia de um remédio chamado cloroquina, que não servia para a Covid, era um remédio para malária, e ele colocou os laboratórios das Forças Armadas para produzir cloroquina.
esse homem um dia vai ter que ser julgado num tribunal internacional por uma chacina que aconteceu no nosso país. Bem, então, esse Brasil que nós estivemos acostumados a ver até 2015, desapareceu durante 6 anos. E nós estamos de volta para dizer para a Espanha, para dizer para os trabalhadores espanhóis, para dizer para os empresários espanhóis que nós queremos construir parceria. Nós precisamos convencer os empresários brasileiros a fazerem investimento na Espanha. Nós precisamos fazer os empresários espanhóis a fazerem parceria. Nós não vamos mais privatizar nenhuma empresa. Nós não vamos vender patrimônio público para pagar dívida. O que nós queremos é construir parceria com os empresários de outros países para construir coisas novas. Fazer uma estrada nova. E se precisar fazer dívida para construir um ativo novo, não tem nenhum problema. O que você não pode é fazer dívida para pagar dívida. Porque só vai aumentar a tua dívida. Mas se você estiver construindo um patrimônio novo, um ativo que dê rentabilidade ao país, não tem problema você fazer dívida. Eu, quando peguei o Brasil em 2003, nós tínhamos uma dívida de 60,7% do PIB. Quando eu entreguei com 37%. O Brasil nunca tinha feito reserva internacional. Nós deixamos o Brasil com 370 bilhões de reserva. Nós éramos a 4ª reserva internacional. O Brasil devia 30 bilhões do FMI. Nós pagamos a dívida e emprestamos 15 bilhões do FMI. Mas agora nós precisamos criar novos mecanismos. Eu estou favorável, no caso do Brasil com a América do Sul, que a gente crie uma moeda para a gente negociar e comercializar. Eu estou favorável que a gente crie nos BRICS uma moeda de negociação entre nós e nossos países, como os europeus criaram o euro. Não é possível que a gente criou os bancos do BRICS. A gente quer efetivamente que os bancos do BRICS se transformem num grande banco de investimento. Se for possível, maior que o Banco Mundial. Aliás, não é grande coisa ser maior do que o Banco Mundial, porque o BNDES no Brasil foi durante muito tempo maior que o Banco Mundial. Agora, na nossa cabeça, sem dinheiro, sem crédito, a economia não cresce. Porque ou o Estado coloca dinheiro, ou os empresários colocam dinheiro. Se o Estado não pode colocar, os empresários não têm, os bancos têm que oferecer. Se os bancos privados não querem, os bancos públicos ofereçam. E no Brasil nós temos 4 bancos públicos importantes. Nós temos o BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento. Nós temos o Banco do Brasil, que é um banco excepcional de economia mista, que financia pequenas e médias empresas, financia a agricultura. Nós temos a Caixa Econômica, que é um banco excepcional, que financia a mobilidade urbana, você casa, sabe, dinheiro para saneamento básico, sabe, ajuda muito as pequenas e médias cidades brasileiras e as grandes também. E nós temos o Banco do Nordeste e nós temos o Banco da Amazônia. Esses bancos não estão mais emprestando dinheiro porque o governo anterior não queria que o país crescesse. Todo o dinheiro era devolvido para o Tesouro. Para quê? Para o Tesouro pagar dívida. Isso vai mudar. Eu quero dizer para vocês, aqui na Espanha, que o Brasil vai voltar a crescer. Primeiro, nós estamos arrumando a casa, é um trabalho imenso. Você sabe que fazer mudança numa casa é mais difícil que fazer uma casa nova. Nós estamos tentando apenas reconstruir. E por isso nós vamos precisar de muito companheirismo e de muita solidariedade da Espanha. Nós queremos construir com a Espanha, sabe, a parceria mais forte do que já é. E por isso, meu caro amigo Pedro Sanches, eu quero te dizer que nós contamos com a Espanha. Esse grupo de trabalho que foi montado tem que trabalhar, os acordos que nós fizemos têm que acontecer e nós temos que ver quais as áreas que nós precisamos fazer acordo ainda para a nossa economia voltar a crescer. E eu tenho certeza que isso vai acontecer, porque não há porquê não dar certo a relação Brasil-Espanha. Eu quero te dizer, meu caro, estou de volta, o Brasil está de volta
e nós vamos trabalhar junto para tentar melhorar os nossos países e tentar mudar um pouco o mundo. Muito obrigado, querido. Bueno, pues vamos a dar comienzo a las perguntas de los medios. Nós vamos com os nossos comentaristas agora para a gente repercutir justamente essas falas de Lula, viagem à Espanha. Bom dia a você, Cristiano Beraldo. Amanda Klein, também bom dia a você. A gente não se vê muito por aqui no Jornal da Manhã, mas eu vou ao Cristiano Beraldo. Cristiano, queria que você falasse qual dessas falas de Lula mais te chamou a atenção. Ele que falou sobre a Amazônia, sobre o desmatamento zero, fiz até um compilado aqui dessas falas. Se mostrou bastante incomodado com a guerra na Ucrânia, responsabilizou Bolsonaro por não ter comprado vacina e falou que o Brasil ficou bastante isolado do resto do mundo nos últimos 6 anos. Qual dessas falas mais você se mostrou aí incomodado ou mais te chamou a atenção? Bom dia, Paula, Amanda, Tiago, a todos que nos assistem e nos ouvem. O que me chama a atenção é que o Lula se comportou nessa viagem para comprovar que ele é o presidente que fala muito e faz pouco. Isso que a gente acabou de assistir agora demonstra que ele não tira o olho do retrovisor. Ele usa essas oportunidades internacionais com cobertura grande da imprensa nacional e estrangeira para falar sobre Bolsonaro, para falar sobre o que ele fez nos 8 anos em que foi presidente, responsabilizar o governo Temer também pela falta de interlocução do Brasil no mundo. Ele faz acusações, mas ele não fala nada concreto. Ele está num país importante que é a Espanha, há um propósito ali de fortalecimento de relações comerciais. A gente teve na fala do presidente espanhol, ele citando o Instituto Cervantes, que é responsável por levar a cultura, a língua, o idioma, o ensino espanhol ao redor do mundo. Ao passo que o Brasil não tem sequer a iniciativa de ensinar o espanhol nas escolas, apesar de fazermos fronteiras com inúmeros países de língua espanhola, temos relações comerciais com países de língua espanhola. Tem um caso muito específico até que eu queria citar. Há uma escola no centro da cidade de Miami, nos Estados Unidos, que ensina português e espanhol. E vejam que o governo espanhol financia essa escola, enquanto o governo brasileiro não manda um centavo para que pessoas que vivem nos Estados Unidos possam aprender português e, com isso, se aproximar mais da cultura e também do comércio brasileiro. Nós somos uma vergonha do ponto de vista da educação e isso se deve muito ao que o governo do PT fez. O Lula não colocou nas suas palavras nenhuma medida concreta para resolver os problemas nacionais que são gravíssimos que temos, especialmente os problemas econômicos, e nada de concreto em relação a uma ligação maior da Espanha com o Brasil. Vejam que a Espanha, ele criticou as privatizações, mas a Espanha comprou operação de telefonia no Brasil e foi também responsável por melhorar muito o sistema de comunicação no Brasil. E, por fim, queria só citar a menção dele à China, que a China é um país pacífico, mas e a situação de Taiwan, Lula? Como é que você fala algo dessa natureza sem considerar que hoje o mundo vive uma tensão enorme em razão dessa situação entre Taiwan e China? Enfim, não agregou em absolutamente nada, como fez assim em Portugal, e vejo que a gente perde mais uma vez uma oportunidade de mover de forma concreta e avançar na relação comercial com a Espanha.